Bem, voltando agora nesta segunda parte. Opa, gostei, João Neto, gostei. E saudades de 2018, quando a gente tinha figuras exóticas assim, era mais alegre, tudo era mais feliz, né? Vamos lá. Deixa eu só meu computador aqui ajustar, vamos partir a tela, vamos compartilhar uma telinha bem bonitinha com todo mundo aqui, ó. Uhul! Beleza. Agora vai que vai. Eu só colocando mais coleguinhas aqui para dentro. Cadê os coleguinha? Entra, coleguinha. Os bededo, as bededa. Bededo, bededa. Tá entrando. Né? Quem lembra do tchau, bededa? Vamos lá. Bom, e agora para encerrar finalmente esta primeira parte dos nossos estudos sobre os crimes contra a honra, que aí eu passo, claro, já posto no drive de vocês amanhã a atividade para vocês aprofundarem-se nos estudos com alguns probleminhas e a gente poder reservar uma parte dos nossos encontros para a gente fazer essa resolução. Mas agora começa naturalmente aqui as causas, né? A chama das causas de aumento de pena. Aí começam mesmo as causas de aumento de pena que estão combinadas. Bom, em primeiro lugar, todas as penas, toda injúria, toda calúnia, toda difamação e toda injúria, quando propagada contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, você tem um aumento de 1/3 na pena. Isso é automático. Lembrando que contra o presidente da República, trata-se de ação pública condicionada à representação, ao pedido ou à requisição, né, do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça. Então, o ministro da Justiça, ele tem que pedir, naturalmente, para que seja apurado. E, evidentemente, tratando-se de injúria contra o presidente da República, o caso já fica, enquanto presidente da República, no Supremo Tribunal Federal, com pareceres da Procuradoria-Geral da República, com auxílio. Esse foi um precedente do julgamento da presidente Dilma, né, do impeachment, que transformou a Advocacia Geral da União na Advocacia de Defesa do presidente da República, embora o presidente possa contratar advogado particular. O atual presidente nosso, ele tem assessoria de um escritório de advocacia de um advogado particular, mas ele pode contar sim com assessoria, com aparelho de uma parte da AGU para fazer sua defesa. Então, quer dizer, ele usa advocacia pública e advocacia particular, né? Diferente de nós, cidadãos comuns. O que eu penso disso, eu acho que isso tudo é errado pra caramba. Mas tudo bem, é o Brasil, tá? Isso ofende a nosso padrão de cidadania. Mas, de qualquer forma, está aqui, o aumento de pena. Que outros aumentos de pena há? Estão aqui. Quando a injúria, quando a calúnia, a difamação ou a injúria é cometida contra funcionário público em razão de suas funções, lembrando naturalmente que se permite a difamação, a exceção da verdade, se a pessoa que difamou o funcionário público conseguir provar que ele não difamou, ele apenas falou a verdade, o cara, por exemplo, é lento, é mal educado, alguma coisa assim, tudo bem. E, naturalmente, o inciso 3, que é o que fala, mais uma vez eu volto, né, encerrando o tema, eu comecei o tema falando que eu fui tantos anos da Comissão de Direito Eletrônico, de Crimes Virtuais, era assim chamada, hoje é a Comissão de Direito Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná, na minha subseção, e agora eu volto a falar sobre isso. Por isso que está em vermelho, gente, a divulgação, quer seja principalmente a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, através de um meio que facilite isso. Que meio que facilita? Bem, rede social. Facebook, Instagram, Twitter, né? Que facilite. Mas lembrando que é possível difamar uma pessoa de uma forma, virtualmente, por uma forma extremamente deselegante e eu atrevo a dizer criminosa no último, né? Por exemplo, um ex-namorado que, enciumado e completamente maluco, cria um perfil no Tinder para a ex-namorada. Descobre que a ex está namorando, que a vida continua e a fila anda, e que é bom que seja assim, bom para todo mundo. Ele, no final das contas, já imaginaram a situação? Vocês já souberam de um caso assim ou não? Hein, pessoal? Já souberam de um caso assim? Em que o ex-namorado, para detonar com o namoro da menina, não somente fez o perfil no Tinder,
E aí, bom, não preciso ficar aqui na aula falando tem. Sonia, com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Isso aí é. Isso é aquele tipo de coisa que acho que cortou um pouco meu microfone, né? Agora está de volta. Esse é o tipo de coisa que acontece que é daquele absurdo, viu, Sonia? E é claro, né? Às vezes aí você vai conversar com as pessoas, não, porque fui caluniada, inclusive fazendo perfil, né? Como se fosse garoto de programa, como se fosse garota de programa. Deve ter cortado um pouco meu microfone, eu peço desculpas, mas normal, ainda bem que cortou agora, nessa altura da noite. A gente ainda tem um tempinho. Mas acontece, você tem coberto de razão. Vixe, exato. E em rede social, né, Sunir? Em rede social. Criam perfis e ofendem. Exatamente, exatamente. Praticam, dirigem naturalmente aí, principalmente a difamação, porque, veja bem, isso difama, não é? E no final das contas, porque se fosse só xingar a pessoa, claro, seria injúria, o que é errado, mas é mais ou menos, são muitos casos. A gente já vivia com muito caso também, eu já convivi com muitos casos desses, por volta, para te falar aqui, para te situar, 2013, 2014, parecia que o povo tinha entrado em surto. E é mais ou menos por essa época, 13, 14, não, um pouquinho mais tarde, 15, quando veio o aplicativo Tinder para o Brasil. E o pessoal usando o Tinder, com perdão da expressão, né? Mas falando, para sacanear as pessoas, para sacanear bruto as pessoas. Então, assim, é dureza. Vamos para mais, né? Quando fala aqui. E é claro, as penas aumentam-se de 1/3 quando contra a pessoa maior de 60 anos, exceto no caso da injúria, e evidentemente é exceto no caso da injúria, porque no caso da injúria é injúria qualificada. No caso da injúria, é injúria qualificada. Então, quer dizer, você tem aí o portador de deficiência, no caso da calúnia e no caso da difamação. Né? Você difamar a pessoa ou portadora de deficiência ou naturalmente maior de 60 anos. E você tem também a causa especial de aumento de pena, que neste caso dobra a pena, se o crime, claro, for cometido por pessoa que não tem o menor interesse, por pessoa mediante pagamento. Então, a pessoa, a partir do momento em que faz mediante paga, pode acontecer isso aí. Então, pessoal, quer dizer, você tem todo um cuidado, e como o Sonier falou, e aí eu falo por experiência, como eu falo por experiência, acontece muito disso nas delegacias e, sobretudo, em redes sociais. Então, assim, não vou falar mais, porque senão vira palestrinha. E tá bom assim. Vamos, depois, aos casos que nos interessam, resolver aí problemas, que isso que é o mais será mais interessante. Muito bem. O 142. E aí o 142, claro, a partir do momento falam das causas de exclusão da ilicitude. É a última parte. A parte que toca a liberdade de expressão, que toca a liberdade de imprensa e que toca também a autonomia, no caso, do serviço do funcionário público. Atenção, funcionário público, sobretudo do fiscal. O que diz? Não constitui injúria ou difamação. Punível. Não será punível a injúria ou difamação, em primeiro lugar, quando a ofensa, no caso em juízo, houver entre advogados, quando houver os debates entre advogados, entre Ministério Público, e naturalmente a partir dali muitas vezes os ânimos se exaltam, o que é normal. Eu sou do Tribunal do Júri, e aí há de tudo, né? Existe o promotor que vem com toda a educação, mas existem aqueles que apelam e que muitas vezes partem para os chamados argumentos ad hominem. Acho que todos vocês já ouviram falar do que é um argumento, né,
ad hominem, nesse caso, que é exatamente quando o sujeito pega e encerra a discussão e não tem mais para onde ir e resolve naturalmente atacar quem? As pessoas. Então você chega uma hora e diz assim, mas por que você não gosta do fulano? Ah, ele não é um bom funcionário. Ah, porque ele é corintiano. O que não é nenhum motivo de ofensa, mas tudo bem, não é nenhum motivo de ofensa. Mas no tribunal do júri, muitas vezes ocorrem discussões assim. Vira pessoal, Guilherme. No tribunal do júri, algumas vezes promotoras ou promotores já vieram a mim e a colegas falando, por exemplo, aquelas coisas assim, ó, o doutor precisa estudar mais, deixar de argumentos apelativos, sabe que vai perder, né? O doutor isso e aquilo, não sei o quê. E, naturalmente, você também reverte o jogo, porque até para a questão para o júri, você não pode nem apelar, mas também não pode deixar barato. É, basicamente o cara fica no estilo Milton Leite. Fica no estilo Milton Leite, Givanildo. Então, quando a gente está em juízo no tribunal do júri, a única coisa que não se admite é a calúnia. E quando você está também advogando, e aí eu conto para vocês uma história, vocês já estão no terceiro ano, vocês sabem, já estão grandinhos. A gente pode falar umas coisas para vocês. Se tem algo que eu passo longe, é de audiência de direito de família. Deixa a sua risada se você sabe ou tem ideia do porquê que eu passo longe. Deixa aqui na caixa de diálogo a sua risada, o seu kkk. Né? Vamos discutir um pouco a respeito. Aí, ó, já, exatamente, vocês sabem o porquê, né? Então, assim, você sabe que não é fácil, Rafaela, não é fácil, Otávio, não é fácil, Caio. Eu tenho uma profunda admiração pelas advogadas e pelos advogados civilistas, seus estagiários, e toda pessoa que se envereda a escrever a respeito de direito de família e vive na audiência. E as juízas e juízes e promotores que atuam também nas varas de família. São pessoas que merecem muitas vezes o céu. Por quê? Porque tem hora que você, para se defender como advogado, recebe a ofensa da parte contrária. E você fica naquela de não sabe, de não sabe que conste em ata a ofensa, mas você já sabe que aquilo tudo é pelo calor da discussão. Aquilo tudo é por causa disso que eu coloquei os argumentos ad hominem, ou seja, dirigido ao homem, dirigido às pessoas. Então, assim, é mais ou menos um exemplo cristão, né? Assim, não é que aquelas pessoas não sabem o que fazem, é porque naquele momento não são as pessoas. É o ódio, é a frustração, são os atavismos, né, dos sentimentos, é a injustiça. Fica mais ou menos entre Luiz Fernando Veríssimo e Nelson Rodrigues. Fica mais ou menos isso, entre um Luiz Fernando Veríssimo e Nelson Rodrigues. Então, ali há uma compreensão muito grande do estado da arte da advocacia. E parte-se muitas vezes para agressão verbal, que no final das contas pode implicar numa injúria. Mas isso é advocacia? Isso é advogado? Aí, ó, tá vendo aí? Ou numa difamação, mas numa injúria direta. O senhor, doutor, o senhor é um bandido também, é um safado. Né? Ivan, eu também, viu? Exatamente, a porcentagem, e isso vira. Todo lugar acontece. E o segundo ponto, eu acho que é o mais legal, que é a crítica. Ele tem a ver com a liberdade de imprensa, ele tem a ver com a liberdade de expressão. Então, muitas vezes, você escreve crítica literária, crítica artística ou a crítica científica. Quando você, por exemplo, pega e faz um estudo científico, defendendo a hidroxicloroquina. E um outro cientista publica um mesmo, cita o seu estudo e naturalmente cita dizendo que você fez o estudo todo errado, seus instrumentos de validação e de medição não são corretos, não são reconhecidos ou padronizados. Enfim, pode acontecer. Da mesma forma, muitos de vocês participaram e vão participar de congressos. Quantas vezes eu apresentando em painéis, em congresso, ou dando palestra na hora das perguntas, de público, a pessoa dizendo, olha, eu não concordo com o senhor porque tem posições assim, posições assadas e tudo mais. E nem por isso eu posso me sentir, como foi falado em público, difamado, mesmo que sendo gravado, e eu não posso me sentir injuriado, porque a pessoa não está me xingando. Da mesma forma, crítica literária. A pessoa chega e diz assim, olha, eu li
os livros do 50 Tons de Cinza, da E.L. James. Os livros são horríveis. Os livros são isso e aquilo, não sei o quê, né? Para quem gosta de YouTube, vocês são muito jovens, tem aquele famoso vídeo há uns 7 anos, 7, 5 anos, 7 anos mais ou menos, do Felipe Neto, o youtuber Felipe Neto, fazendo a crítica do último capítulo da série Amanhecer, Crepúsculo, que era o Amanhecer, Dawn, Amanhecer parte 2. Em outro vídeo dele em que ele critica os 50 Tons de Cinza, o livro da E.L. James. Não sei se vocês já viram, já assistiram. O vídeo é sensacional, ele é hilário, né? Exatamente, o pessoal não conhecia a Barça, mais ou menos assim. Então, assim, nem a escritora, nem a tradutora do livro, o tradutor, nem a editora, os editores podem entraram contra o Felipe Neto, porque cada um tem direito a uma opinião. A crítica literária ela é muito subjetiva, a crítica artística é muito subjetiva. Então, assim, quando eu falo para vocês, por exemplo, que o povo que está assistindo novelas está sofrendo 2 vezes, porque há 2 novelas sendo passadas, telenovelas, né, sendo passadas, estrelados com o Caio Castro, pelo Caio Castro. Então, assim, já não basta o Caio Castro existir e ofender as artes, as musas da arte, pelo péssimo ator que é. Ainda por cima, 2 novelas com o cara em cartaz, ou sendo exibidas, é realmente para insultar as artes. Vejam, que opinião forte, que opinião danada. Mas não tenho nada contra o sujeito, pelo amor de Deus. É apenas a arte dele que não me agrada. Dando um exemplo. Lance do Michael Kuster fazendo vídeo sobre feministas. Seria injúria racial? Bom, feminista não é raça, né? Não tem a previsão da ofensa, no caso do parágrafo 3º, de gênero. Então, não dá. Mas pode qualquer pessoa, sentindo-se ofendida, claro, deve. Eu não vi esse vídeo, eu vou procurar. É, é injuriado por ela, exatamente. Foi tirado do YouTube, Caio? Putz, Caio, puxa vida, hein? Agora que eu fiquei curioso, eu queria ver. É o Bernardo Künstler, é o nome dele? É isso? Que aí eu posso, me confirma para mim só o nome dele. É Caio Künstler ou Bernardo Künstler? Só para saber. Michael Künstler. Kuster ou Kuster, deve ser. Certo. Eu vou fazer o seguinte, Caio. Eu vou, claro, a internet tira o YouTube, mas a internet não se esquece. Não deixa esquecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada se tem matéria, alguma coisa para eu ler isso aí. Tudo bem? É, usando o nome de Michê. Não sei. Aí não sei. Que Michê é esse aí? Tá bom? Vamos lá. Então, a opinião desfavorável, a crítica, não é. A não ser, claro, que tem um salvo aqui. E é nesse salvo que a gente sempre fica, né? Falando, mas meu Deus do céu, quando que o legislador penal vai facilitar a nossa vida? Ora, nunca. Espero que nunca, para tornar justamente mais gostoso. Tá aqui, ó. E aqui eu coloco em destaque pelo seguinte: salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então, quando o crítico literário, por exemplo, não gosta dos livros do Paulo Coelho, se bem que hoje o Paulo Coelho está mais suave, até os críticos literários meio que deram uma sossegada, depois que ele foi mó legal com todo mundo, com a Academia Brasileira de Letras e tal. Enfim, mas ele é o escritor brasileiro mais lido do mundo, né? Ele é o escritor brasileiro mais lido, não sei ainda se chegou a lido da história, mas ele talvez só está par e passo assim na celebridade de venda de livro, de tradução, talvez junto aí de Paulo Freire, Monteiro Lobato, Jorge Amado, esses gigantes que você tem de literatura e que expandiram o nome do Brasil. Isso, o filme do tem um filme do tem os documentários e tudo mais, é o Não Pare na Pista, que é o documentário que fala do Paulo Coelho. Mas aí o camarada não gosta do Paulo Coelho, Givanildo. E aí, se fica provado que realmente ele faz a crítica aos livros dele, mas atacando a pessoa, como é que se percebe isso? Ora, muito simples. É para isso que a gente tem interpretação de texto, né? Admite-se aí, coloque-se aí a interpretação de texto. A pessoa vê pelo texto que não está sendo elogiado, que está saindo muito do que a obra fala, que na verdade estão pegando pesado com o sujeito, falando coisas assim, né? Tipo,
chama o sujeito de cara de analfabeto, hidrófobo, chama o sujeito de cara de oligofrênico. E aí são, assim, adjetivos pejorativos que não são lá muito de você falar que você está gostando do texto, né? Sonier, pode ter ironia. Agora, a ofensa contra a pessoa na crítica, diretamente, seria um exagero do argumento ad hominem, pode dar espaço ao sujeito ter que pedir explicação. Pode, sim, dar espaço ao sujeito ter que pedir explicação. Certo? Então, quer dizer, o camarada pode, sim, ter que se explicar. Até ele provar. Não precisa necessariamente ir. Porque você tem essa possibilidade. Beleza? Sim. Comunicação e expressão, sim, a gente tinha. É bom, é gostoso. E aqui, pessoal, uma crítica que ofende. Já que vocês falaram, poxa vida, quem gosta desses programas de MasterChef? Esses programas tipo Mestre do Sabor, MasterChef. Quem gosta desse tipo de entretenimento, de programa? Né? Só para saber. Naquele momento, os jurados eles submetem os candidatos, né, a um júri, e um júri que muitas vezes tem a crítica ali. E a crítica, ela não ataca, claro, a pessoa, a não ser na técnica. Mas quando vai para a comida, para o produto, aí eles falam, isso aqui parece capim, então isso aqui parece um desastre, isso aqui está parecendo... Eles fazem, né? Show de calouros do Silvio Santos também, os calouros em geral, os shows de calouros, né? E aqui no inciso 3, pessoal, o mais importante, por isso que eu me lembrei do MasterChef, do Mestres do Sabor, aqui nas minhas anotações de aula, é o parecer de um funcionário público. Eu creio que muitos de vocês querem enveredar nas carreiras públicas, dos concursos. E, claro, utilizam da maneira, da estratégia na vida de vocês, do curso de Direito, como um dos catalisadores que vão dar energia, força para vocês estudarem, conhecerem melhor, e a partir dali, naturalmente, partirem para a carreira pública. E você pode muito bem, às vezes, passando um concurso, enfim, numa prefeitura, em algum lugar, e você fazer parte de uma controladoria. Ou a Mariana gosta de assistir MasterChef. Pô, legal, Mariana. Eu quero saber se a Mariana sabe cozinhar bem, né? O Sonier também. Vamos ver quem sabe aí cozinhar. Depois, se não tivesse o Covid, a gente já teria feito uma tertúlia nossa. Né? Estaríamos reunidos em algum lugar, fazendo algum churrasco, alguma coisa. É sempre bom conhecer vocês, frequentar vocês, conhecer vocês de perto. Mas voltando, vou dar um exemplo para vocês. Conceito de funcionário público. Eu falo um pouco sobre isso, claro. É que eu conheço quem trabalha em procuradoria. A minha esposa trabalha numa controladoria de prefeitura, concursada, tal. Está em chefia já. E veja, os pareceres que ela adota, sobretudo em relação a compras, a contratos na área da saúde, haja vista que ela praticamente é uma subprocuradora, uma subprocuradoria. Almoço com churrasco. Isso, acho muito bom a turma fazer isso, Givanildo, sou totalmente a favor. Né? Então, veja bem, ela lida com isso. E é um tal do funcionário público, muitas vezes, não é o que acontece com ela, mas a gente fica sabendo de outros colegas também, rapaz, é um tal de uma pressão do tipo, você não pega pesado no que você escreveu sobre isso, então vou tacar um processo administrativo contra você. Vou abrir uma sindicância contra a sua equipe, a sua área, ou um processo administrativo, um PAD, né, um procedimento administrativo disciplinar. E aí o sujeito diz assim, mas pelo quê? Não, porque você me difamou. O seu relatório atacou uma responsabilidade que não me pertence, você me difamou. Peraí. A intenção do funcionário, ele tem as atribuições, ele tem que cumprir com as atribuições dele. Isso é direito administrativo básico. Ele não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, alisar para esse ou para aquele, para não sei quem. Ele tem que simplesmente exercer as funções dele, com denodo, com honestidade, cumprindo-se com os princípios administrativos, que eles são caros.
Então, quando um conceito desfavorável é emitido pelo funcionário público, no cumprimento do dever dele, eu acho até engraçado, né, que a gente tem no Brasil essa expressão, não sei se vocês já se aperceberam, digamos assim, da expressão dever de ofício. É uma tremenda de um exagero, né, para não dizer assim que se trata aí de uma repetição. Porque ofício, se é de ofício, se eu tenho alguma coisa de ofício, eu tenho dever. Eu procuro. Ofício vem de office, né? Officiare, do latim. E é dever. Então, o dever do ofício, quer dizer, o dever da minha profissão aqui está colocado, mas é engraçado esse aspecto da língua portuguesa, da origem das palavras. Então, quer dizer, imagine um funcionário que interdita um restaurante. Ou, e agora, nos tempos da Covid? Imagine se vocês fossem o funcionário público que interditaria, por exemplo, um Pesque Pague. Porque o Pesque Pague, no seu relatório, não está respeitando o distanciamento mínimo que deve haver entre clientes para se manter aberto. Ou, no caso, em algumas cidades houve desastre, né, na semana passada, permitiram a abertura das lanchonetes, dos bares e dos restaurantes. O que que deu? Um monte de gente, cadeira para todo lado, e naturalmente todo mundo sem máscara e numa boa, como se não houvesse amanhã. E agora está todo mundo aí esperando a onda, né? Em 2 semanas subir a contaminação, provavelmente em boa parte das regiões aí do Paraná, por conta dessa liberação que foi, porque senão também os prefeitos, em ano de eleição, ou de reeleição para muitos, né? E o comércio do outro lado falando, pô, mas a gente vive de dinheiro, o que a gente vai fazer? Vamos fechar as portas, vamos demitir? Quer dizer, nós estamos vivendo realmente um cenário de tragédia. Então, exatamente, o oficial tem, e não chega nem a ser a polícia, mas o oficial, por exemplo, da Secretaria de Saúde. E aí como é que fica? Ele pega e taca lá o parecer e diz, ó, o negócio é o seguinte, esse hospital está recebendo pacientes, mas está recebendo tudo errado, tá aqui a multa. O cara diz, você quer me ferrar? O dono do hospital, que seja, vai lá, você quer me ferrar, você quer isso, quer... Como é que fica? Você acabou sendo leviano, tá com um ataque pessoal a mim. Quer dizer, aí o sujeito pega e diz assim, não, meu senhor, não tem nada de difamação aqui, nem de injúria. Usei os adjetivos, os termos técnicos e alguns adjetivos, e no final não recomendei. Não tem nada pessoal. Eu estou no meu dever. Eu estou na minha profissão, no meu ofício. Eu estou no meu dever, dentro dos meus deveres, do meu ofício. Quer dizer, como é que fica? E fica complicado, pessoal. São as tragédias, né, que a gente vai vivendo, as situações, os disparates, como se diz. São disparates que a gente vai vivendo e vai acumulando, né, ao longo dos nossos dias. As situações que a gente está vivendo aqui na Covid me faz muito pensar em relação a isso. Bom, como toda regra há exceção, claro, nos casos tanto do inciso 1 quanto do inciso 3, vai responder por injúria ou por difamação, claro, quem publicar os documentos. No caso, quem publica os documentos e, no caso, quem dá publicidade. Então, na ofensa em juízo, quem divulga a ofensa em juízo, torna público, naturalmente vai responder pela injúria e pela difamação. Porque, óbvio, a pessoa está violando o segredo, ou de justiça, ou de audiência, ou de qualquer coisa, e é preciso, claro, puni-la. Essa pessoa tem que ser exemplarmente punida. Então, é óbvio que vai aparecer. Turma, mais uma vez, está aparecendo o recadinho. Em 9 minutos eu vou desaparecer e a gente vai para a sala terceira e derradeira sala. Finalmente, nós vamos. Então, quer dizer, está aqui a exceção à regra. E o 143, que eu acho que é o mais interessante. Aqui, falando a todos vocês, e é um papel importante, principalmente se você for para a advocacia empresarial, atenção, se você for para a advocacia de contratos lidando com assessoria mesmo, sobretudo de pessoas, de editoras de livros, pensando exatamente na publicidade dos seus clientes. Creio que muitos de vocês terão aí como clientes, por exemplo, celebridades de internet, porque a tendência é aumentar e muito, né? Essas celebridades de internet, essas pessoas que são influenciadoras. E aí você vai ter lá uma cliente ou um cliente seu. O artigo é legal, né? Pessoal, quem é influencer? Digital influencer, Caio. Sim, super chique. A pessoa você ser advogado de um digital influencer
desses que tem, sei lá, 15 milhões de seguidores, rapaz, eu volto até a repetir para dizer para você, rapaz, isso é uma loucura, isso vai ser uma loucura, não é? Então, quando a gente fala duas vezes, né, falando assim, pô, pense no tamanho dos contratos, né, de publicidade que você vai ter. Mas assim, aqui é para nós. É possível. No âmbito digital tem alguma diferença na aplicação dos artigos, perdão, Caio? Não, não tem. Tem gente que às vezes fala umas coisas tipo assim, dá uma olhada no Marco Civil da internet. Moçada, Marco Civil é uma coisa, direito penal é outra. O nosso direito penal, Caio, ele está preparado para receber, tanto que ele recepcionou, e bem, há anos, as condutas criminosas contidas na internet. A única coisa que nós temos é o furto de dados, que nós vamos ver, depois lá do 157A do Código Penal, tem alguns crimes contra o patrimônio que são previstos também na seara ou na esfera virtual. A importunação, quando tem digital também, de liberação de conteúdos sensíveis, no caso, né, arquivos íntimos, fotos íntimas, arquivos sensíveis. E em relação aos crimes contra a honra, não, eles continuam sendo esses mesmos praticados desta forma. No roubo de moeda, sim, no roubo de moeda virtual. A moeda virtual é um arquivo, Caio. Então, você tem aí a invasão do dispositivo eletrônico com alteração de dados e tudo mais. Nós veremos isso em algumas semanas. Em umas 3 semanas e meia, mais ou menos, nós vamos estar já nisso. Exatamente. Tem de tudo. Mas o furto virtual, ou seja, a invasão de dispositivo está lá com o dano provocado, está lá. Existe a possibilidade de retratação. É o que diz o 143 do Código Penal. Existe a possibilidade de retratação, mas acho que é um pouquinho mais do que isso. Existe um cruzamento entre o direito, neste caso, o direito penal e o direito civil, especialmente no campo do processo civil. E aí, naturalmente, vem um momento que pode ser, porque não precisa apenas haver a retratação, mas é possível se pedir em juízo um pedido de explicação de uma pessoa. Um pedido, tem uma moeda animal aí, mas um pedido de explicação da pessoa. O que pode acontecer? Então, imaginem o seguinte, ou suponham o seguinte, para colocar e deixar bem mostrado aqui. Quando uma pessoa publica, por exemplo, um livro, a pessoa publica um determinado livro, e o livro, muitas vezes, pode não agradar uma pessoa dizendo assim, nossa, fizeram uma exposição de arte, por exemplo, e tem um quadro que se parece comigo. O que você faria? Eu chego para você como cliente, olha que assunto doido, né? Mas chego para você e falo assim, olha, e aí, Caio, isso funciona para postagem no mundo virtual, viu? Isso funciona também no mundo virtual. Chega uma pessoa e diz para você o seguinte, olha, eu acho que tem uma exposição aqui em Paranavaí agora, tem um jogo do bicho aí, mas tá havendo uma exposição aqui em Paranavaí e, rapaz, eu tô encafifado porque tem um quadro que parece comigo. E o quadro é feio. Tá lá, por exemplo, sei lá, tá lá o diabo. É um quadro a respeito de céu e inferno e um dos diabinhos se parece comigo. Aí você diz assim, olha, parece comigo. Parece comigo mesmo. Parece comigo pra valer. O cara me sacaneou. Aí você diz assim, como advogado, fala, caramba, e agora? O que eu explico pro cliente, hein? Não, isso é crime contra a honra e tudo mais. Fala, calma no Brasil. É possível que você sofra uma interpelação judicial. É uma petição simples. Duas, 3 páginas. E você resolve. E no que consiste a interpelação processual?
Então, eu já estou colocando aqui para vocês, a interpelação judicial, ela está nos artigos 726, 720, não sei se vocês estão vendo, eu espero que sim, e 728 do CPC. Está aqui. Você chega para a pessoa e basicamente pede que judicialmente ela se explique. Veja, você não está acusando de crime de nada. Você simplesmente pede uma explicação. Não chegamos na calúnia, não chegamos na injúria, em nada. Então você chega e fala assim, fulano tal pintor, o senhor compareça aqui em juízo. Aí o juiz pede, ó, o senhor recebeu uma interpelação, o senhor está aqui com o seu advogado, e parece que houve, né, um alcance aí, a intenção talvez de praticar um ilícito, de uma finalidade ilícita, e não foi legal. Você gostaria de explicar? O cara, olha, o diabo aqui que eu pintei não se parece com o Christian de jeito nenhum. Ele é mais bonito, inclusive, que o Christian, então não tem como ser. E eu gostaria de me explicar. Se o juiz se convencer disso, se o juízo, no caso, se convencer disso, você não tem mais nada do que... Não tem como brigar, não tem como discutir. Fica aprovado a guisa de esclarecimento e está tudo certo. Paz na terra. E está tudo certo. Paz na terra. Acabou. Então já era aqui a questão da interpelação judicial. Então ela pode acontecer. O Ivanildo está aí. Vocês compreenderam, turma? Perceberam? Quase para encerrar essa nossa fase, daqui a pouco nós vamos para a terceira e última fase do nosso encontro de hoje. Boa noite, Ângela. Boa noite, Ângela. Boa noite. Então, você tem a possibilidade de interpelação judicial. E é um dos pontos em que a gente cruza com o processo civil. Porque você simplesmente pede, via interpelação, que o sujeito basicamente se explique. Então, o que diz o 726? Apenas para citar aqui, para aproveitar esses minutos que faltam, antes da gente progredir, claro, na matéria. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, tipo cometeu ou não cometeu um crime, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar ciência do seu propósito. Se a pretensão for de dar conhecimento geral do público, mediante edital, coisa assim, você faz a interpelação. Então, pode fazer ali justamente para que ele haja, se houver suspeita, por exemplo, de que o pessoa requerente, ou requerido, no caso, ele tem alguma intenção criminosa. Então, a pessoa se explica. A pessoa se explica. E é exatamente isso aqui do 143 do Código Penal, fazendo relação ao pedido de interpelação judicial, de pedido de explicações em juízo. É o famoso pedido de explicações em juízo. Você chama a pessoa para promover uma explicação em juízo. Né? Diretamente aí. Está no parágrafo único do 143.